Olá pessoal, esse vídeo ele tem um público-alvo bem definido: vítimas de narcisistas ou relacionamentos muito tóxicos, seja com familiar, pai, mãe, irmão, irmã, né? O profissional, chefe, colega de trabalho, o cônjuge, não importa, mas que está passando por um momento de insegurança, de medo. Então eu estou fazendo esse vídeo para você, para te ajudar. Assiste até o final. Como sempre digo, eu não faço vídeo simplesmente por fazer para ganhar views e ganhar likes. Claro que vou ficar muito feliz se você deixar o teu like, deixar teu comentário, tudo isso ajuda. Mas o mais importante é que esse vídeo te ajude a entender o porquê desse medo, que é um instrumento muito importante para o narcisista. Te manter sob o domínio do medo facilita as ações dele. Claro que eu sei, com a minha experiência empírica, de diariamente fazer atendimentos a vítimas, claro que eu te entendo. Eu sei que esse medo não é fruto do nada. Ele tem uma razão, tá? Então você vai entender agora essa razão e nós vamos juntos. Nós vamos juntos nos livrar disso, porque você não merece estar passando por isso. Vamos virar essa página. Então vamos lá. Primeiro quero esclarecer que o medo, ele é fruto do desconhecido. O narcisista, ele se torna na sua vida uma pessoa desconhecida, uma pessoa enigmática, que só apresenta as suas garras para você. Só são percebidos pelos cooptados, os macacos voadores que o auxiliam, e nada fazem para te ajudar. Os macacos voadores não fazem nada para te ajudar, mesmo sabendo que o narcisista está cometendo um crime contra você. Mas eles continuam colaborando porque recebem migalhas, como eu disse em um dos meus vídeos, migalhas para se manterem ao lado do narcisista. São covardes, falsos, mentirosos e, sobretudo, aproveitadores. Gostam de vantagens, coisas bobas, um almoço de graça, né? Então você tem aí alguns atores: o narcisista, os macacos voadores que colaboram com ele, e tem você, a vítima, que sabe e percebe tudo que está acontecendo, mas envolvida em toda essa trama do narcisista, você não consegue sair sozinha, até porque o narcisista te afastou. Se for no caso, por exemplo, pais narcisistas, mãe, pai, os macacos voadores estão geralmente dentro da família. Então a família se encarrega de te afastar de todo mundo. Se for um filho, uma filha narcisista, esse filho, ele vai te jogar numa situação onde ele te condiciona num jogo, um jogo perverso, onde você vai se envolvendo, não consegue sair, até porque tem aquela questão: puxa, é meu filho, é minha filha, eu não posso virar as costas para o meu filho, e começa a sentir culpa por tudo que ele está fazendo de mal, ou ela, né, seu filho ou sua filha, para você. E como explicar isso para alguém sem receber a culpa? Você vai, no mínimo, correr o risco de ouvir alguém dizer para você: não, mas é seu filho, é sua filha, né? Não, você tem que perdoar, você tem que entender e você tem que aceitar os abusos. Então a falta de conhecimento do que é esse transtorno
o tamanho do problema, a falta de interesse das pessoas, que quem não passa por isso não entende. Ele não tem informações sobre isso para poder ajudar a vítima a ficar do lado da vítima. No caso, a mãe, vítima de filhos narcisistas, ela fica sozinha, vivendo aquele drama pessoal, sofrendo, e se invalidando e perdendo a motivação de ser feliz. É uma coisa muito séria. E a mãe de filhos narcisistas começa a ficar com medo. Quem tem um filho, uma filha, sonhou em construir uma família e de repente vê que nada disso se concretizou. Então ela acaba ficando com medo de tudo aquilo. E o medo é exatamente o que eu disse, fruto do desconhecido. O que será do meu futuro? Por que tudo isso aconteceu? Por que aconteceu comigo quando eu vejo famílias tão bem constituídas? O que eu fiz de errado? Dúvidas e dúvidas e dúvidas. O medo é fruto do desconhecido, das dúvidas. No caso de filhos de mães narcisistas, pais narcisistas, eles te afastam de todo mundo e você acaba se perguntando: como será o meu futuro? Eu não tenho mais ninguém. Quando eu envelhecer? E essa mãe narcisista, esse pai narcisista te mostra que você tem sim aquela família narcisista, desde que você se submeta a todos os abusos. Submetendo a todos os abusos, aceitando eles como superiores, ou aceitando o direcionamento que você deve ficar aos pés, daquele filho dourado, que geralmente é mãe narcisista, o pai narcisista sempre tem um filho dourado, que ele quer que o filho, que chamamos de bode expiatório, bata continência para ele, fale bem dele, divulgue as mentiras positivas sobre ele, porque de positivo não tem nada, e coloque esse filho dourado lá no pedestal. Como a vítima não pode aceitar isso, porque a vítima geralmente ela é contrária a coisas erradas, às maldades, ela não consegue. Então ela começa a ser vítima de afastamento de todo mundo. E ela começa sentindo a solidão, sentindo medo. Se não tiver alguém que apoie, a pessoa não aguenta. Esse assunto é tão sério. Eu recebo muitas mensagens e atendo muitos casos de pessoas que falam assim: doutor, eu estou preocupado, eu estou desistindo de viver, eu estou pensando besteiras. Por quê? Porque não aguentam essa pressão. E eu já vou antecipar para você: tire qualquer pensamento de tirar a própria vida da sua mente, porque seria a grande vitória do narcisista. Então, nós não estamos aqui, nós temos consciência de que a nossa vida é preciosa e que nós temos que ser muito felizes. E não é o narcisista que vai tirar de você a oportunidade de aproveitar essa vida maravilhosa que você tem. A única coisa ruim na tua vida é essa experiência com eles. Deixe com que se afundem nas suas próprias decisões, nas suas maldades. Deixa eles para lá, siga o seu rumo. Agora, como reagir a esse medo? Como reagir a esse medo? Saiba que o desconhecido gera medo. Não tem gente que tem medo de entrar de avião, porque não sabe se vai entrar no avião e se vai chegar ao destino com vida. Isso gera o medo. Não tem gente que tem medo de envelhecer, porque não sabe o que vai acontecer, tem medo da morte. Não é? Então, o medo é fruto do desconhecido. E o narcisista te envolve num mundo enigmático que você não conhecia, tanta truculência, tanta maldade, tanta sem vergonhice. Além, é claro,
são verborrágicos. Falam o que querem, mas não permitem que você fale qualquer coisa que o desagrade. Se você tentar falar mal do narcisista para ele e começar a expor o que você está enxergando, ele vai botar normalmente eles põem um fone de ouvido para não te ouvir. Ou eles se cercam de macacos voadores, onde eles mandam um sinal que a gente chama em psicanálise de dog whistle, apito de cachorro, como aqueles treinadores, né? Ele olha para o macaco voador que já entra em defesa dele. Se você tiver alguém que porventura, por um milagre, tente te defender, eles vêm, tá? O narcisista gosta de estar junto do grupo de apoio. Eles montam, se possível, quando podem, eles montam um palanque de pessoas assistindo a cena, né, dos maus tratos à vítima. Quanto mais os macacos voadores assistem a cenas de depauperamento, de humilhação à vítima, mais ele se fortalece. E cada vez que o macaco voador contribui, ele recebe o biscoitinho. Esse biscoitinho geralmente é um almoço de graça, uma hospedagem de graça, né? Migalhas, né? Porque são pessoas extremamente pobres, que vivem de esmolas, mas não é pobre financeiramente, pobre espiritualmente, que é o que seria, ao meu ver, o real significado de pobreza, a pobreza espiritual. Então, como reagir a esse medo? Entendendo isso, que você está num mundo desconhecido, comece a se valorizar, trabalhar a sua autoestima, não peça mais explicações para o narcisista, não tenha medo do que o futuro te reserva. Muitos filhos de mães narcisistas ou mães de narcisistas, filhos narcisistas, têm muito medo do que possa acontecer. Se a mãe narcisista morre, a culpa, né, pode ser toda jogada em você. Ninguém vai dizer, olha, a mãe narcisista afastou aquela filha, aquele filho da vida de toda a família. Eles vão dizer que o filho, a filha vítima, é que se afastou da mãe e, inclusive, causou nela um grande sofrimento. O narcisista não tem limite nas maldades. E você não vai conseguir mudar isso. Você tem apenas que se proteger. Procure estar ao lado de pessoas que te fortaleçam, pessoas dotadas de sabedoria, que queiram compreender junto com você o que você está passando, que te escutem sem críticas e que tentam compreender o que elas nunca viram. Porque muitas vezes a pessoa tem uma família incrível. Imagina uma pessoa que teve uma mãe maravilhosa, uma mãe incrível, como foi o meu caso. Como compreender um filho que não gosta da mãe, um filho que sofre com a mãe, um filho que, desde que nasceu, foi humilhado pela mãe? É difícil compreender. Mas eu te compreendo. Eu te compreendo porque eu conheço sobre esse transtorno. Então, além de você não mais ficar se submetendo a explicações, ao desprezo, pare de de tentar conquistar o respeito do narcisista, porque ele não te respeita, ele te denigre, ele te calunia. Você já sabe disso, você não vai conseguir mudar isso. Se ele tentasse, começasse a falar bem de você, ele estaria falando mal dele mesmo, ele estaria mostrando para as pessoas o que ele fez como narcisista, e ele não vai colocar nele mesmo essa culpa. E ele tem prazer com esse jogo. Então, não tente mudar sua mãe narcisista, não tente mudar sua família narcisista, nem os seus filhos e nem o seu cônjuge.
Outra questão importante é: o medo faz com que você se esconda. Não fuja do narcisista. Se você estiver num local público e ele está lá, não corra dele. Você não deve nada. Quem tem que fugir é ele. O mentiroso é ele. O caluniador é ele. E o narcisista, pasmem, são medrosos, morrem de medo de serem descobertos. Então não fuja da polícia se você não cometeu nenhum crime. Não fique nervoso no momento em que você tem que ter estabilidade emocional para preservar a sua dignidade. Você vai vencer. Você vai vencer. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que sofreram abuso psicológico desde a infância e que hoje estão muito bem, felizes, casadas, prósperas e por aí adiante, e vai ser o seu caso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.